Pedro Ernesto Denardim. Alô, boa tarde, 1h04. Este é o Sala de Redação que está entrando no ar no dia do estudante, no dia do advogado, no dia do garçom. O garçom que está voltando a trabalhar hoje, graças a Deus, pessoal, né? Numa euforia danada, com todos aqueles cuidados necessários para o momento que estamos vivendo. E para os estudantes, para os advogados, para o garçom, eu quero oferecer um brinde. Quero oferecer, sobretudo, um drink com a vodka Valessa. Com meia central. Ele pode jogar na do Matheus Henrique ou na do Michael mais atrás. Ele é um jogador versátil, né? O Robinho no Palmeiras ele vinha bem. Aí ele entrou em conflito com o Cuca, né? E não saiu bem. Não foi uma briga simples, não. E inclusive ele sai marcado do Palmeiras e vai no Cruzeiro numa negociação que foi um troca-troca que envolveu a ida do Fabrício, que era do Inter, né? Pro Palmeiras. Ele estava no Cruzeiro. E ali no Cruzeiro ele consegue retomar a carreira e ele vira um dos grandes jogadores daquele time do Cruzeiro que ganhou a Copa do Brasil. É um como terceiro de meio pela direita, viu, Léo? Terceiro de meia pela direita é o melhor lugar dele. Ele centralizado como se fosse um Jean-Pierre, ele é bem menos. A única dúvida que você pode ter desse jogador é a condição física e médica, né? O resto é um jogador importante, né? Ele se machucou, Pedro, no dia 5 de dezembro, aquele jogo que o Grêmio ganha do Cruzeiro, que praticamente rebaixa o Cruzeiro. E ele tem uma chance de gol na pequena área, ele se estica e acaba rompendo o ligamento do joelho. No primeiro tempo ainda, né, Léo? Dezembro. No primeiro tempo ainda. Então ele tá voltando, né? É um cara que tá... Essa lesão é uma lesão que leva 6 meses de recuperação. Ele tá retomando depois da cirurgia. Mas eu acho um jogador interessante, um jogador que o Grêmio vai poder usar em várias funções. E até, Maurício, no Cruzeiro, ultimamente, se eu não me engano, ele vinha jogando mais atrás, não, também. Claro que o ponto inicial dele é da direita, ali, onde ele rende mais. Mas ele também pode jogar um pouco mais atrás. Eu acho que até ele tinha recuado um pouquinho para fazer uma saída de bola. Foi como ele começou no Curitiba, ele era segundo volante no Curitiba e ele foi avançando naquela de ser um cara que tem boa chegada à frente, conclusão, ele tecnicamente é bom jogador, ele foi indo aproveitado mais adiante e virou um excelente terceiro homem do corredor. Essa semelhança guardada que o Diogo trouxe com o Ramiro é a que mais se aproxima do melhor Robinho que eu vi. Adiantado, corredor direito e podendo vir fazer a função sem a bola do recompõe, do marca, aquele negócio todo, mas com chegada na área, com bastante gol importante, gol decisivo. É uma bela contratação, eu só não vejo titular imediatamente no time do Grêmio. E Pedro, eu te digo mais, essa contratação estava feita no passado. Ela só não aconteceu por causa da lesão. Eu lembro que eu tinha essa informação, até conversei com o Gabardo sobre isso na época, porque era algo casado entre ele e o Edilson, os dois estavam encaminhados. E o Edilson teve a sua contratação barrada, agora no início do ano, né? Até volta pro Cruzeiro e aí acaba rescindindo, poderia até agora, se quisesse, fechar, mas o Grêmio não fecha a contratação. Até tem um bastidor dessa história, que o Edilson passa as festas de final de ano em Porto Alegre, deixa o seu carro no aeroporto com a certeza que voltaria a Porto Alegre para assinar com o Grêmio. E acabam que a contratação não acontece. E o Robinho estava também conversando com o Grêmio naquele instante. E no jogo ele rompe o ligamento, enfim, tem uma lesão muito grave. Isso faz com que a contratação seja feita agora, em agosto de 2020. Acho uma boa contratação, acho que o Grêmio acha um jogador que, por mais que tenha uma lesão, me parece um jogador leve, de melhora rápida. Acho que é um cara, me parece ser focado na sua carreira, né? Por onde passou tem boas recomendações. Acho que para grupo, achei uma boa contratação, uma boa sacada. 32 anos, Duda, vai fazer 33 em novembro. E é importante que tu tenha um jogador versátil assim no grupo, porque esse calendário vai demandar grupo. Esse calendário... que vai ser excruciante, os clubes vão viajar muito, vão jogar muito, ele vai demandar que tu tenha alternativa de grupo, vai ser necessário e fundamental que se rode o grupo. Só para tu imagina o Atlético, o Atlético Mineiro, Leonardo, ele tem uma competição. Ele não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Como tem o Flamengo, o Grêmio, o Inter, o Palmeiras, o Corinthians, todo mundo tem, menos, eu digo dos grandalhões, aqueles que têm pretensão de chegar em algum lugar mais alto, né? Então o Atlético Mineiro contratou 8 jogadores, 8.
Poxa, é claro Mas que ele deu uma dispensada também, Pedro. Ele também dispensou. Ele também dispensou a galera também. Tá bem, mas ele troca, 8, né? Ele não agrega. Sim, mas é mas se a gente pensar em quantidade, ele contratou bastante, mas ele joga, entre aspas, dispensa. Ricardo Oliveira. Putz, tem que pegar a lista ali, cara, mas assim, ele dispensou a galera também. O Grêmio não. O Grêmio ele tira o André do grupo né, ele repõe com a base e traz ainda mais o Robinho. Ou seja, o Grêmio está agregando sim o grupo para poder encarar, porque agora é quarta domingo. O Grêmio tem as 3 competições. Enquanto o Grêmio estiver medindo forças, né, jogando contra o Corinthians, contra o América de Cali, contra não sei quem, o Atlético vai estar treinando. E o São Paulo, que Pedro, já teve isso no Santos, vai ter agora no Atlético com muito mais bala. O movimento é claro, né? O Grêmio mostra e sinaliza que ele tem intenção de ganhar alguma coisa no ano. Total. Não é só disputar, não. O Grêmio tá afim de encarar as competições a valer. O Atlético, Duda, trouxe 8 jogadores. Tá? O Mariano, lateral direito, que foi o último a chegar. Zagueiros Júnior, Alonso e Bueno. Alan Franco, Léo Senna, o Queno e o Marrone. E antes disso, pouco antes, já havia chegado um outro jogador, se eu não me engano, foi o... Tardelli foi antes disso, né? Mas aí se lesionou e tá fora da temporada. Exato. Então, mas São Paulo, né, Nelson? E agora, Diogo, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, na coluna dele, no Globoesporte.com, que na segunda-feira pela manhã, às 7 da manhã, o São Paulo pediu, depois de ganhar do Flamengo, pegou o telefone e pediu uma reunião com o presidente do Atlético, e na reunião ele pediu mais 5, porque ele disse que o grupo dele é insuficiente. Agora, se o Atlético, com uma competição só no calendário, tem um grupo variado e é insuficiente, o que tu deixa para os demais? Que vão rodar o Brasil e no caso de Grêmio e Inter, por exemplo, vão à América. Vai ter semana que o Inter e o Grêmio vão... O Grêmio já foi, mas o Inter vai ter de ir a Cali e o Grêmio ao Chile e voltar para jogar Brasileirão. Sim, mas depois tem a segunda fase, daqui a pouco tu cai com o time da Venezuela, do Peru, sei lá, é complicado. Depois tem Copa do Brasil, daqui a pouco tu pega o time lá do Norte, Nordeste. Não, sim. Olha, vai ser terrível. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, o Atlético é muito mais candidato ao título, não pelo Sampaoli, não pelos jogadores, e sim porque só tem uma competição. Isso é uma diferença que no Santos ele já conseguiu produzir tudo aquilo, lembram? Ele só tinha o Campeonato Brasileiro. Mas aí ele não tinha um super time, né, Léo? Aí ele não tinha um super time, né, Pedro? E tem uma vantagem, né, que, imagina, o Grêmio, por exemplo, tá? O Grêmio jogou domingo com o Fluminense, se eu não me engano o Grêmio tá viajando hoje, né, para Fortaleza. E o Grêmio, quinta-feira, está de volta a Porto Alegre e no sábado joga de novo. Imagina? E isso vai ser rotina, né? Sim, então, sim. A partir de setembro, quando começam as datas de Libertadores e Copa do Brasil, o São Paulo vai poder dar descanso para os jogadores. O que nenhum outro grande clube, né, principalmente os da Libertadores, vão conseguir dar. Deixa eu trazer um outro assunto aqui, Pedro, que entrou agora, que o Manhago até compartilhou no grupo. O CSA, tá, acaba de anunciar que teve mais 9 casos de Covid. Ele tinha 9 do final de semana, agora mais 9. São 18 jogadores, tá? E o jogo com a Chapecoense foi adiado pela CBF. Não vai conseguir entrar em campo por uma razão simples. Não tem grupo CSA. Ele viajou com infectados, né, Léo? Ele viajou com infectados. É óbvio que ele acabou infectando os outros, né? É o que a gente sabe. Esse é o ponto cego, né, Diogo? Esse é o ponto cego do protocolo que o Pedro hoje no comentário no Esporte ao Meio-Dia trazia. O protocolo da CBF, comparado ao do Campeonato Carioca e ao do Campeonato Gaúcho, é um protocolo amador. Ele não tem a mesma capacidade, ele não tem a mesma segurança apresentada nos protocolos daqui, embora a gente tenha que dar o desconto, como disse o Léo ontem, que aqui nós tínhamos fronteira seca, fronteira pelo chão, fronteira por baixo, e não com viagem, não com aeroporto, não com deslocamentos tão longos. Mas o avião é o menor perigo, o Maurício. Eles estão indo, na maioria, de voo charter. Não, mas eu digo que são distâncias diferentes, são convivências diferentes em relação ao que se tinha aqui, porque o Grêmio, para jogar em Lajeado, foi e voltou no mesmo dia e não teve contato com nada que não fosse a bola e os jogadores do outro time. Então, há que dar essa diferença e esse desconto.
O que eu quero lembrar é que o protocolo não é bom como o do Gaúcho e do Carioca e vai ser elaborado e aprimorado ao longo do campeonato. A primeira coisa corrigida, você trouxe no seu comentário. Ao invés de centralizar exames que precisavam viajar para depois ter a resposta, a agilidade agora vai ser laboratório local, cada um faz o seu teste e você vai confiar na consciência profissional de cada dirigente e de cada jogador. Isso não vai parar de aprimorar, viu, Pedro? Esse aprimoramento, ele vai ser rodada a rodada. O protocolo não pode ter ponto cego, porque senão a gente não consegue defender a volta do futebol. Nós defendemos pela segurança sanitária que ele vende. E até agora vendeu e entregou. Não pode ser coisa diferente agora no Brasileirão. E tem uma coisa mais importante ainda, que todos os jogadores serão testados. Todos. 40, não adianta testar 23. Tá entendendo? Porque daqui a pouco dá problema com os 23, 5 ou 6, tu tem que pegar os outros que não foram testados. E aí tu tá com o buraco aberto para entrar confusão. Se é testagem em massa, tem que testar todo mundo. Agora, essa centralização do laboratório... E comissão técnica também, né? Claro, todos envolvidos. Essa centralização do laboratório foi um erro, né? Tá bem que a gente não, assim, num cenário tão complexo como esse, assim, é cruel a gente apontar o dedo, né? Falar depois, enfim... Mas, puxa vida, num país continental como o Brasil, tu centralizar num laboratório testando todas as séries, é óbvio que ia dar confusão, né? E deu confusão mesmo, né? Os caras trocaram reagente, trocaram ampola de teste de um time para o outro. Mas imagina, Diogo, tu teria um laboratório, não conheço o laboratório do Alberto Einstein, imagino que seja de uma capacidade de testagem deve ser espetacular. Mas porque, Pedro, na quinta-feira, ele receberia os testes dos times da Série A, todos. Imagina a quantidade de testes. Não, da Série A, B e C. Sim, não, aí é um pouco tem datas diferentes, porque a Série B geralmente joga sexta e sábado, talvez pegue na quarta. Mas enfim, entre quarta e quinta, receberia os testes das 3 divisões do Brasil. Ô Pedro, eu recebi aqui agora uma galera me mandando que o Denilson, o atacante Denilson, né, ex-atacante, hoje é comentarista na Band, já faz tempo, aliás, e faz um trabalho interessante lá. Ele tá colocando na TV que o Grêmio tá acertando a ida do Luciano pro São Paulo. E o Luciano tá acertado com o Clube Paulista, o Grêmio estaria emprestando o jogador. É o que tá todo Grêmio, mundo. Então. Se confirmar, pro Grêmio certo, mundo. Né? Hein, Maurício? Então o Grêmio deve estar acertando com o centroavante, com outro jogador que pode ser um centroavante. Pra liberando, né? Eu acredito, porque o Denilson é muito bem informado, né, cara? Ele não ia largar isso na TV assim, sem... O Grêmio tá contratando um centroavante. Não também acho. Só tem o Diego Souza, esse rapaz não é nada. Não, isso que a gente tá dizendo. Só tem um mesmo. Só tem um. O Luciano não é nada. O Grêmio queria antes de liberar o Luciano. Antes de liberar o Luciano, o Renato já disse que o Luciano liberar ou não liberar é a mesma coisa, ele não joga nada. Sim, eu sei, mas é que vai continuar. Eu não sou tão cruel como o Guerrinha, mas eu acho mais ou menos a mesma coisa. Tem que ter quantidade. Na verdade... Aí é diferente. Não é para repor, vai contratar o centroavante. É mais direto, né? Mas o Luciano, ele é um cara que não encontrou o lugar dele, não tem lugar para ir no time do Grêmio. O estilo de jogo dele não encaixa com o modelo de jogo do Grêmio, né? Porque o Luciano ele não é extrema pela direita, ele não é extrema pela esquerda, ele não é meia central, ele não é Fluminense ele estava bem, Pedro. Aqui ele foi, eu não sei o que aconteceu com ele, não sei qual é a avaliação de coisas, mas ele enfeitado aqui, sabe? Ele tinha lances que ele achava que era o Messi, parecia, queria fazer um gol mais bonito que o necessário, quando só precisava fazer o gol. Quando ele veio, ele não tinha uma trajetória ruim no Fluminense, mas ele foi muito mal aqui, o Guerrinha tem razão. Ele faz gol no Grêmio aquela virada, Pedro, te lembra? Aquele 5-4 maluco, o Luciano passa pelo Fluminense, mas não entregou. Se ele tiver indo embora mesmo, ele acaba assim, não entregando o... Não entregou. Não entregou. Mas é que no Guerrinha, o Inter contratou... deixa eu falar com o Guerrinho, no modelo de jogo do Grêmio, eu não vejo um lugar para ele, porque ele não tem a característica do cara do lado, ele não tem a característica do meia central, que é demais armar o jogo, de pensar, de entrar na área, e ele não é 9, né? Talvez então o lugar dele é o avião, pois é, o avião para ir para São Paulo. O lugar dele é na geral. Na geral. Tá. Guerrinho, o Inter trouxe um zagueiro, jovem zagueiro, e o Inter trouxe também esse menino centroavante, o Yuri... Alberto. Ou seja, o Yuri Alberto. Ou seja, o Inter também está se mexendo, né, Guerrinha? Pedro, eu não conheço o zagueiro esse. Eu tô jogou 2 partidas só pelo Hoffenheim, né? E aí já emprestaram, não sei se é para ganhar experiência, não sei se é por qualidade, não sei. No Vitória foi bem, mas é outra
é outra necessidade, o Vitória. Mas a verdade é que o Inter está precisando de um zagueiro, né? Mesmo que o Fux não saia, o Inter está carente de zagueiros, tanto é que daqui a pouco tem que botar na zaga um dos volantes numa hora de aperto. Eu acho que a contratação é uma contratação para preencher espaço. Não sei, eu não vou opinar sobre o rapaz, que eu não vi jogar, eu até não tenho lembrança dele lá no Hoffenheim, que ele jogou 2 partidas, fez um gol. O Hoffenheim tinha um time bem razoável no campeonato alemão, isso eu acompanhei, mas não me lembro dele nas 2 partidas. E o Yuri Alberto, que a princípio chega para jogar de 9, se ele for um jogador, eu também não o conheço, se ele for um jogador de movimentação, ele pode ser o segundo atacante. Pode ser o segundo atacante. O Inter está precisando de um jogador na frente, parte disso, viu, Guerra? O Cudê parte disso, de Yuri Alberto com o Guerreiro. Eu acho que aí pode ser. E aí o Galhardo tu recua ele um pouquinho, joga atrás dos 2 atacantes, chegando na área também. Isso, né? E o Galhardo hoje é indiscutível, né? O Galhardo é titular absoluto no Internacional. Naquela entrevista lá de março, a gente chegou a perguntar para ele se ele usaria Gustavo, que na época era o reserva do Guerreiro, e Guerreiro juntos. Ele disse, não, por que não? Então, eu gosto de usar 2 9s, porque no Racing ele usava o Cristaldo e o Lisandro Lopes, né? Que e antes Herrera com o Marco Ruben. Exato. Então, não, na verdade não era o Herrera, Maurício, era o Zampedri. Era 2 centroavantes mesmo. Não, o Zampedri é depois do naquele o Herrera é lá naquele primeiro do tempo do Roger. No Rosário. Era titular lá naquele momento. Era Herrera Bom, tudo bem, então tá. Não, o Zampedri, ele surge no Tucumã, até naquela história do Tucumã aí de ônibus, lembra? Os caras chegaram do aeroporto, jogaram com o uniforme da Argentina, uma coisa maluca. O Zampedri é daquela época, depois que ele vai pro Rosário, que aliás é um bom centroavante o Zampedri. Mas ele disse que queria usar 2 9s, que ele poderia sim, e é muito da característica dele, né? Porque o Galhardo é um cara mais de vir de trás, um meia de origem, que até no Ceará estava jogando nessa função. Por último, no Ceará ele era um cara mais próximo do centroavante, jogava, acho que era o Bergson na frente e ele mais encostando, mas eu não duvido de que ali logo ali adiante o menino Yuri Alberto dando resultado, que ele não vai testar, é da característica dele. O Gustavo, inclusive, quando reza a lenda que o Gustavo... Vocês não sabem me dar uma notícia que se essas contratações, o Potker no Internacional não vai arrumar um time para ele também? O Potker tá nessa levada aí do Luciano aí, tem que arrumar um time para ele. Eu tenho a impressão que uma coisa que me parece clara agora, por exemplo, a rodada de quinta-feira, tá? Porque pura questão de mérito. O Praxedes entrou, deu boa resposta, saiu porque naquele momento do jogo o Cudê achou que precisava de um cara mais experiente. Muito bem. O Potker teve a chance e a resposta dele foi muito pequena. Na atuação média individual do Inter, ele ficou abaixo da média dos jogadores naquele jogo. Quinta-feira, jogo no Beira-Rio contra o Santos. É natural, por uma questão de mérito, que se o Praxedes foi bem, menino criado na base, talentoso, e o Potker lá na frente não compete com o Praxedes, mas compete com o Peglov. O Peglov foi chamado para o grupo profissional, teve uma lesão imediatamente, mas eu imagino quinta-feira que se o Inter precisar trocar de atacante, o Potker não será a primeira opção. E sim o Peglov para dizer, olha, agora a chance é sua, agora veja aí o que você me entrega. Porque senão não faz sentido, né? Se o cara por decreto é segundo atacante... Eu acho que quinta-feira ele vai largar com o Potker. Ele vai largar com um time muito parecido com o que jogou em Curitiba. Com o Potker e o Guerreiro. Eu acho, Pedro, que ele não tem, assim, vai mudar o quê? O que ele pode mudar? O Galhardo ali. Atrás não... Hein? O Galhardo é o candidato a entrar naquele lugar porque ele está usando o Galhardo mais adiantado do que no meio, que é a posição de origem dele, Guerrinha. Por isso que eu imagino que o Potker senta no banco de novo, o Galhardo vira titular. O Galhardo. É que o Galhardo daqui a pouco pode, de repente, se entrar naquela ali do Patrick, do Bosquilha, ele já ir fazendo um ajuste para usar o Yuri Alberto junto com o Guerreiro. Eu acho que, não sei, ele tá muito encantado com o Potker, né? Quem pode resolver essa situação é o presidente Marcelo Medeiros, né? Botando negocia o Potker e depois vai lá no vestiário e avisa, diz, não escala que eu negociei, né? E na aliás, verdade, o encantamento, viu, Malenotti, o encantamento surgiu quando o Potker apenas fazia treinamento físico.
Né? Aí ele se apaixonou pelo Potker sem ter visto o Potker, mas enfim, pode falar. O Potker que foi muito bem na Ponte Preta. Eu ainda não consegui descobrir no Internacional o que o Potker é. Se ele é centroavante, se ele é atacante de lado, porque ele não consegue responder em nenhuma das posições. Não, e eu acho que um dos grandes defeitos do Potker mesmo é não saber tomar a decisão correta conforme o lance acontece, né? Quanto à questão de força física, isso não se tem dúvidas nenhuma em relação ao Potker, né? Ele realmente é um cara de imposição mesmo, mas o problema é simples, é a bola, né? A bola não existe, ele não toma decisão ele não toma a decisão correta quando a gente precisa que isso aconteça, né? E realmente em questão de chances, se tem um atleta que não pode reclamar que não teve, é ele mesmo, né? O Potker, ele foi escalado constantemente, foi dado a tal minutagem para ele, de minutagem ele tá bem servido, né? Tá bem, Eu acho bacana que venha um menino como o Yuri Alberto agora para suprir essa carência que o Internacional tem mesmo. Agora, eu realmente espero que o Yuri Alberto seja aproveitado, né? Porque trazer guri para encostar também não me adianta muito, né? O Sarrafiori, né? O que vocês vão aproveitar? O Sarrafiori tá aí há 3 temporadas já e nada, né? Mas o que vocês vão aproveitar é aquele galeto Mamma Mia que vocês vão chamar pelo 3037 mil. Vão saber que sabor, esse é o segredo. Galeto Mamma Mia. 1h34. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo Alessandro Barcelos, que é o vice-presidente do Internacional, sobre a questão que foi colocada ou pelo Lucianinho ou pelo Jory, sobre o argentino, o jogador Sarrafiori, que já tem 43 atuações no time do Internacional e 6 gols marcados. Ele diz o seguinte: ele faz parte do grupo de planejamento. Quem está dizendo isso é o vice-presidente do Inter. Teve oportunidades nesse ano e tem condições de estar no elenco, já demonstrou isso. É uma alternativa que a gente disponibiliza ao treinador e é avaliado nos treinamentos e jogos. Foi o que disse Alessandro Barcelos. O que tu acha disso, Guerrinha? O Alessandro é muito político, né? Ele faz muito bem, ele trabalha bem com as palavras. Em outras palavras, ele empurrou para o treinador a responsabilidade. Sim. Nós entregamos o jogador não é aproveitado, isso não é problema nosso, isso é problema dele. Ele deve ter os motivos porque não aproveita. Agora, é incrível que eu não sei quantos treinadores passaram no Beira-Rio e o Sarrafiori não conseguiu se firmar. Esse é o ponto, Guilherme. Esse é o ponto que me intriga também. Tem alguma coisa aí que a gente precisa descobrir, que a gente não sabe. De todos os treinadores que passaram pelo Beira-Rio, eles colocaram 20 minutos no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo, 5 minutos no segundo tempo. Ninguém disse assim, tu vai jogar 5 partidas. Nenhum deles disse isso. Então, mas aí é que está o mistério que eu queria entender, Pedro. Eu defendi tantas vezes, Guerra, uma sequência para o Sarrafiori de pelo menos 3 partidas, errando, jogando mal, ficando no jogo seguinte, até você concluir que não, ele nunca teve. A minha intriga é a parte que eu não consigo compreender. Passaram treinadores, como disse o Guerrinha, e nenhum deles optou por dar os tais 3 jogos ao Sarrafiori. Então tem alguma coisa que a gente não domina do lado de cá do balcão que acontece a impedir o aproveitamento de um cara que claramente tem bom chute, bom drible, bom passe, não sei. Eu tenho uma coisa para te lembrar, Maurício. Teve um jogo contra o Flamengo no Beira-Rio, antes de ser aquele Flamengo maravilhoso e tudo, mas era no Beira-Rio. E o Inter ganhou o gol do Sarrafiori. Sabe o que aconteceu depois? Ele foi pro banco. Bom, aí o Inter vai a Florianópolis, tem um jogo contra o Avaí, tá? Aí ele faz um golaço, ele dá por cima do goleiro, gol de craque. Gol de quem sabe. Ele foi arquivado. Aí vai pro banco de novo. Exatamente. Aí a Lei Guerrinha pegou ele 2 vezes. Né? Não. Ele tá louco, vai fazer 2 gols, guri, tá brincando, 2 jogos aí. 2 jogos. Aí eu não sei nem como é que o Nacional não negociou ele, não emprestou ele. Eu lembro, Guerrinha, que assim, não tô comparando os dois, obviamente, assim, mas é que o Pedro falou em sequência, eu lembrei disso. O Nico Lopes... Mas é verdade, só para deixar claro, isso aqui é verdade, isso que eu tô dizendo. O Marcos Guilherme fez 1 gol só até agora. Segue no time. O Potker não faz gol, segue no time.
Então, quer dizer, o cara que decide, sai fora que está louco, tu vai me arrumar uma encrenca, não vai ter bronca, não vai ter nada. Eu ia lembrar, Guerrinha, que assim, o Nico Lopes, não tô comparando os dois, mas é que o Pedro falou em sequência, eu lembrei disso. O Nico Lopes, ele só engrena no Inter quando o Odair Helman dá 7 jogos em sequência para ele, eu me lembro disso. Ele entrava num jogo, não ia tão bem, continuava as críticas, e ele recebeu pela primeira vez 7 jogos em sequência, aí ele deslanchou. Teve aquele período que ele chegou a ser 2 anos o artilheiro do Inter, depois ele descambou de novo, voltou a meio a Nicolândia, e ele terminou o ano não muito legal. Mas assim, todos os treinadores, né, Guerrinha, falam do Sarrafiore, não sei se é isso mesmo, que às vezes ele se desliga de um jogo, que ele não participa o jogo inteiro, e daí por isso ele não joga. Mas sequência ele não recebeu. O Nico Lopes, Diogo, esse negócio de fazer gol é um perigo, entendeu? O jogador acaba perdendo lugar no time quando faz gol. Olha o Guerreiro começou a fazer gol. Chegou o Yuri Alberto. Tira o homem lá. O Nico Lopes, ele teve um trabalho, além da questão da oportunidade, e o Odair conhecia bem o Nico, porque essa é a grande vantagem do assistente, né? Quando ele vira treinador. Que a gente tem uma ideia de que os jogadores conversam direto com o técnico. Isso, claro que tem a relação, mas o cara que tem mais contato com o jogador é o auxiliar. O cara que escuta o jogador quando ele chega para fazer para se lamuriar, ele não chega no técnico. Ele vai no auxiliar, fala com o homem lá, Então, o auxiliar, ele tá no meio o cara que me escuta aqui na RBS é o Thiago Cirqueira, que é o chefe de esportes de vocês todos. Ele me escuta muito. Então o Odair conhecia bem o Nico. E além dessa questão toda de dar oportunidade pro Nico, teve todo um trabalho extra-campo. O Inter colocou nutricionista. O que me disseram na época é que o Nico tinha uma alimentação totalmente errada. Era Coca-Cola, fast food, não tinha horário para comer. E o Inter regrou o Nico, fez um trabalho de físico com ele, um acompanhamento, né? Inclusive teve acompanhamento psicológico. Então foi todo um trabalho de multitarefa que redundou no Nico se tornando um dos principais jogadores do time. Mas o melhor lance do Nico foi quando ele foi vendido, né? O que eu não entendo em relação ao Sarrafiore, eu até compreendo que daqui a pouco tem algum problema, e tem algum problema sim, porque se passa tantos treinadores, ele não ganha oportunidade, não se firma, não é pela bola, é porque tem alguma outra coisa. Bom, tudo bem. Então, como o Inter botou dinheiro e não botou pouco dinheiro no Sarrafiore, o Inter deveria fazer uma coisa, emprestar o Sarrafiore, para que ele, num outro lugar, mostrasse se ele tem a capacidade de jogar no Internacional ou não, para botar ele numa vitrine, para ver se ele chama atenção, até para te poder trocar por dólares ou euros. Porque foi um investimento. Agora, tu deixar um jogador aqui, tu vai chamar ele quando? O Sarrafiore, se der tudo certo para ele, ele vai voltar a jogar contra o São Luís ano que vem no Gauchão. Quando não jogar os titulares. Então tu faz o seguinte, empresta ele. Empresta, vai ser bom para todo mundo. Ele é um menino, precisa jogar, o Inter botar ele na vitrine. E o torcedor criar de uma vez por todas uma opinião a respeito, se ele pode ou não pode jogar no Internacional. Mas esse é o ano, né, Guerrinha? Porque se não aparecer a oportunidade, ele não for utilizado nesse ano, todo acavalado lá, a partir de setembro, então, naquela semana ali do Grenal, da Libertadores, nossa, tem jogo antes da Libertadores, aí depois o Grêmio vai lá, o Inter vai lá pro Ceará, o Grêmio vem jogar com o Atlético, no Mineiro, o Inter depois vai para São Paulo, é um horror aquele setembro acavalado. Se ele não tiver oportunidade esse ano, nesse cenário, bom, aí eu acho que tem que fazer alguma coisa com o Sarrafiore. Mas o Guerrinha lembrou um jogador, o Marcos Guilherme, que é uma enceradeira desgovernada. Ele corre para tudo quanto é lado, mas a produção é assim mínima. E esse jogador persiste, não há nenhuma informação de possibilidade que ele saia do time. Bom, aí o Sarrafiore nunca tem oportunidade. Poxa, aí sei lá. Eu acho que o Marcos Guilherme está com os dias contados no time. Depois da atuação do menino, do Praxedes, no final de semana... Não, mas isso faz tempo. Ele é um menino, ele vai oscilar, ele começa num nível alto, e como todo menino, ele vai ter oscilações. O Ronaldinho Gaúcho no Grêmio... A diferença é que o Marcos Guilherme não tem... Carreira. Viu, Leonardo? A diferença é que o Marcos Guilherme não tem oscilado, ele tem jogado mal sempre. Mas é que o Marcos Guilherme, ele vai espirrar do time na seguinte condição... o que acontece com o Marcos Guilherme? Ele vai jogar aquela posição em que ele joga é a posição do Edenilson. A posição em que ele joga, Diogo, é a do Edenilson. O Edenilson tá fora de lugar. Então tu vai resolver dois problemas, né? Tu vai colocar o Edenilson no lugar dele, porque o Edenilson
de costas pro gol vindo buscar, não consegue. O Edenilson precisa de espaço para infiltrar. O que o Edenilson tem é a arrancada de trás, né? A ocupação do espaço lá na frente, a entrada de surpresa na área. O Edenilson na posição central, não. E o Praxedes, ao contrário, ele entende a função. Tanto é que ele se apresenta pro jogo e ele dá alternativa de passe. Ele faz o time do Inter circular. E aí o Edenilson do lado direito vai sobrar uma vaga que vai ficar entre o Patrick e o Bosquilha. Ele é um tipo de jogador interessante porque ele gosta da aglomeração. Ele é o cara que no coronavírus teria problemas. O Praxedes gosta de jogar pelo centro. Ele é um distribuidor. É dali que ele vê o jogo. Há meio-campistas que, em busca do espaço, Pedro, como eles têm habilidade, eles querem mais o lado do campo, que parece a eles que tem menos aglomeração do que por dentro. A marcação ali é mais severa. Então o cara acaba virando o tal do meio armador do corredor. O Praxedes é centralizado, ele gosta daquele lugar. E além disso ele tem aptidão, por isso que ele merece a repetição. O cara não é bom ou ruim porque jovem ou experiente, ele é bom porque é bom, ruim porque é ruim. E não porque tem pouca ou muita idade. Então ele está fazendo no campo por merecer a permanência quinta-feira, por exemplo, no mesmo lugar, jogando no Beira-Rio. Eu lembro, Maurício, que na final, final, Pedro e Léo, na final da Copa São Paulo, eu estava na transmissão e na hora de escolher o melhor em campo eu votei no Elias, que fez um belo jogo, como o melhor do jogo, e no Praxedes como o melhor da competição. Além disso tudo que o Maurício falou, o Praxedes ele tem uma virtude que é rara. Ele é canhoto, ele tem uma canhota calibrada e ele tem assim chute de fora da área. Ele tem 2 gols na Copa São Paulo, um deles um golaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, Mariano? Exatamente, Diogo. Então ele cobra escanteio, ele cobra falta, ele tem a bola parada e olha, num jogo encrencado, fechado, uma pancada de fora da área, uma cobrança de falta resolve a vida. Tem mais essa ainda. Eu tenho um grande amigo meu que está circulando muito. Se ele faz tudo isso, ele não vai jogar. Eu tenho um grande amigo que está circulando nesse ambiente do mercado de jogadores e tal. E ele, na Copa Ipiranga, ele me alertou e disse, olha, os observadores que estão aqui, e essas Copas de base, o que mais tem não é torcida, né? É olheiro, observador, scouter de clube europeu. Ele disse, ó, os caras estão indo para olhar o Praxedes. Eu disse, pô, mas esse menino tem 17 anos, a Copa era sub-19, ele tinha 17 anos na época. Aí teve um jogo aqui no Sesc, que é 500 metros da minha casa, contra o River. Eu fui assistir pra ver quem é esse jogador e fiquei impressionado porque ele é o tipo de jogador que atua de área a área. Ele gosta, é bem como disse o Maurício, ele gosta da confusão, ele gosta da área do campo minado ali, entendeu? E ele pega a bola de área a área, ele transita nesse espaço e ele gosta de ter o jogo na mão. Porque o meia, que é o que a gente cobra do Jean-Pierre, por exemplo, o cara que é central, que é o meia central, ele tem de ter o gosto pela bola, ele tem de ser um pouco egoísta e egocêntrico, de dizer, não, esse jogo é meu, eu que vou controlar. E por vezes o Jean-Pierre até desliga um pouco do jogo. O Praxedes não, ele se apresenta. E isso estava faltando pro Inter. Por que os zagueiros estavam dando tanto chutão? Porque a marcação encaixava e tu não tem alternativa de passe. Aí tu não vai dar o passe espremido, porque a bola vai voltar, vai pegar a tua zaga desguarnecida. Aí ligação direta. E ele, pelo menos no sábado, na primeira amostragem, ele se apresentou sempre como alternativa de passe. Então, Léo, vamos deixar uma coisa aqui para ponto de partida. Ele jogou sábado porque tinha jogadores desgastados, senão ele não jogaria. Ele não jogaria, ele não jogou por opção, entendeu? Ah, olha, o meu time tá mal, eu preciso mudar, esse menino vai acrescentar. Não foi por isso que ele entrou. Ele entrou porque alguns que jogaram o Grenal estavam extenuados. E aí ele precisou fazer 5 substituições. Aí é que está o erro da coisa. Não, bota para jogar. Bota até pra gente daqui a pouco firmar uma convicção se serve ou se não serve. É isso, é simples a coisa. Agora, se tu não botar para jogar 10-5... Esses dias ele entrou faltando 1 minuto e 15 segundos. Ele até acho que o Cudê se apurou. Tinha que ter esperado mais 15 segundos para ele jogar só 1 minuto. Deu 1 minuto e 15 para ele, deu demais. E é muito. Entendeu? Pai, não bota, então não faz isso pro menino. Não bota ele, deixa ele fora. Bota para jogar, rapaz. Pô, os caras não querem intensidade não é com a gurizada, bota a gurizada para jogar. Tu diz uma coisa e na hora de agir faz outra, tu deixa todo mundo enlouquecido. Tu explica o que esse homem está pensando. Qual é a ideia do homem? O homem quer um time intenso, muito bem, como? Com Patrick,
com Edenilson, com carregador de bola. Não, aí não tem intensidade. Não tem. A melhor notícia, ele tem Guerra, intensidade. Bom. A melhor notícia do Praxedes é que na amostragem dele como titular entre os profissionais, isso tudo que o Leonardo descreveu, de gostar da confusão, da aglomeração que eu referi, de ser por dentro, é que a amostragem dele no profissional remeteu ao jogador que nós tínhamos visto na Copa São Paulo e que o Diogo votou como o melhor da competição inteira. Então, ele não teve nenhum tipo de prejuízo do tipo, não, aqui eu vou me comprometer menos, eu vou dar mais passe para trás. Eu não lembro do Praxedes dando passe para trás. E uma das coisas que mais me incomodam em jogadores do meio é quando, ao invés de ele tentar alguma coisa mais ousada, mais competente e mais proativa, ele faz o simples, ele joga a bola para trás e transfere a responsabilidade. O cara mais para trás que está recebendo essa bola, se ele não tiver aptidão do meia, o que ele vai dar? Ele vai dar uma bicuda. Ele vai jogar a bola para cima, porque a bola vai ficar longe dele, ele não se incomoda. Não se faz construção desse jeito. Você faz a construção com algum nível de risco e a competência do passe. Assim como vocês, eu também vi a Copa São Paulo. O Internacional apresentou um jogador bem interessante na Copa São Paulo, que foi o Guilherme Pato. Entendeu? E ele tá lá no profissional, ele não é nem lembrado, ele não é relacionado, ele jogou acho que uma partida ou outra aí pelo gauchão, nada mais do que isso. É outro que tu bota pra jogar. Esses meninos tu tem que botar pra jogar agora, que eles têm 16, 17 anos, porque se não derem certo, vão pro serviço militar. Bota eles no quartel. Agora, daqui a pouco tu tem na mão um ouro na mão. Essa é uma boa profissão, hein? Se o cara ouro. Depois passa a cabo, entendeu? sargento, esse troço todo é boa profissão. Mas é verdade, mas tu só vai saber isso se botar eles pra jogar. Agora não, olha, não vão jogar, eles estão aqui pra treinar. Não, bota agora. Bota. Tem jogos aí que tu tem que botar contra o Curitiba, bota. Ah não, tu vai pegar o Flamengo. Bom, aí tu vai com os casca grossa, não tem problema nenhum. Agora tem um monte de jogo aí que tu tem que botar esses meninos, até para eles começarem a pegar o gosto dos jogos importantes. Estão acostumados com outra categoria, é outra exigência. Tudo isso. Como é que o Grêmio fez essa montoeira de meninos aí, tá transformando tudo em dinheiro? Botando para jogar. Bota para jogar. É a saída, não tem dinheiro para buscar jogador. Tu tem que aproveitar a tua matéria-prima, tu tem que mostrar que a tua base existe e tem motivo para existir. Agora todo mundo se pergunta por que o Inter aproveita tão pouco. Em Guerra. Ele não faz isso um pouco com o Bruno Fux? O Bruno Fux é tão superior ao Moledo. Mas aí tira o Moledo. Mas é que é um pouco, eu acho, Duda. Eu acho que o Guerrinha tem razão, é um pouco. Não, o Bruno Fux, o Bruno Fux está jogando, porque o Inter quer vender. Então precisa botar ali para mostrar, para vender. E está perto de ser vendido, pelo que sei. Sabe por quê, Guerrinha? Porque agora, assim, não é pela qualidade do o Moledo no ano passado e o Cuesta formaram uma dupla que todo mundo elogiava, e com razão. Ele não entrou no lugar que ele é de um jogador melhor, é que olharam lá e disseram, cara, nós temos que fazer dinheiro. Aonde é que tá? Apareceu um cara tentando saber do fulano, vamos tentar botar o fulano no time, para valorizar, para mostrar vitrine, para fazer negócio. Não é pela qualidade. Qualidade ele tem muito menos do que o Moledo, ele é um zagueiro ultra comum. Ontem eu fui dar uma olhada eu me lembro do Lucas Ribeiro, porque em maio desse ano a gente entrevistou no Mundo da Copa, eu usei na coluna até, um gaúcho, ex-goleiro, César Thier, que se radicou na Alemanha, ele saiu de Santa Cruz aqui, muito jovem, e hoje ele se aposentou, né, 5 anos atrás, no Hoffenheim, e hoje ele é um cara que ele é o responsável por ele é quase um cicerone dos sul-americanos que vão jogar no Hoffenheim. Ele apresenta o clube, a cultura, ele serve até de tradutor, enfim, ele conduz os caras para que facilite essa adaptação. Por que faz o Hoffenheim? Ele pega jogadores muito jovens, valoriza e revende, né? E esse Lucas Ribeiro eu não conhecia, quando eu fui ver, eu disse, tem um outro brasileiro aqui que chegou, que é o Lucas Ribeiro. Eu não conhecia, fui atrás, um cara do Vitória, 20 anos e tal. E ontem eu fui eu fui procurar vídeos para saber como é que ele joga, né? Quem é esse zagueiro? E assim, eu não sei se o Moledo, mesmo com a saída do Fux, se o Fux sair, se o Moledo recupera o lugar, porque me parece, pelas contratações, que o Inter está buscando zagueiros que saibam sair jogando um passe mais limpo, um jogo mais macio, que trabalhem mais a bola. E o Lucas Ribeiro, pelas
São 8 minutos de vídeo que eu vi dele. Claro que é uma seleção dos melhores lances dele, né? As falhas não estão ali. Mas é um jogador muito parecido de estilo de jogo com o Fux. O Matheus Justa, que era volante... Então vai jogar. Oeste, vai jogar, eu acredito que sim. O Matheus Justa, que era volante no Oeste, vem para ser um reserva do Cuesta, porque e o Eduardo Cudê, segundo ele disse, o Inter não tem canhoto na defesa. Cudê me ligou, não tinha, só tinha o Cuesta de zagueiro poderia canhoto. jogar de zagueiro. Por quê? Porque o Eduardo Cudê quer um cara de característica de saída de jogo para a reserva do Fux. Porque o Roberto, né, é um zagueiro mais do estilo do Moledo, zagueiro mais de imposição, de afastar a bola, de simplificar o jogo, é zagueiro. Então eu não sei se... Me tira uma dúvida, Léo, nesses 8 minutos que tu viu de vídeo, ele defende bem, que é o que interessa, ele é defensor. Ele defende bem, é isso que interessa. Zagueiro... A saída de bola é o que menos interessa. Interessa se defende bem. O zagueiro precisa defender bem, o goleiro precisa defender bem. Ah, esse goleiro é um avião com os pés. Manda ele embora. Manda ele embora. Eu quero saber se ele é avião com as mãos. Com as mãos eu quero saber se ele é bom. Guerra, com os pés não. Nesse modelo a marcação ela começa na frente, né? Então é uma marcação, digamos assim, compartilhada, né? Todo mundo participa e ele precisa que o zagueiro tenha uma função agrega uma outra função, que é a de também, já com a saída de bola, tentar armar o jogo. O Jeromel faz muito isso, né? O Jeromel no Grêmio ele desarma armando, né? É impressionante. Mas o Jeromel tem uma formação praticamente europeia. O Jeromel antes defende, né? Defende, chega junto. E o Kahneman, o que tu me diz do Kahneman? O Kahneman não acerta um passe. A gente fala do Kahneman não Odair, acerta né? um passe. O time do Odair, a gente fala no ano passado, e realmente o Cuesta e o Moledo, a gente discutia se eles já não estavam no nível de um Jeromel e Kahneman, porque eles sobressaíam muito, mas era um outro modelo de jogo. Era um outro modelo. Essa última linha, ela era muito testada, ela era muito explorada, entendeu? Deixa eu te dizer. Sabe quem é que tem a saída de bola no Grêmio? O Maicon e o Matheus Henrique. Esses é que tirar esses dois do time, o time já não sai de trás. Já não sai. Esses é que tem que sair. Os volantes é que tem que sair com a bola. Mas é uma ideia de jogo diferente, Guerrinha. Tá. O que não é diferente... É por isso que ele não ganha Grenal. Sempre é uma ideia boa, é tu pensar que a Facate tem qualidade de ensino. Fala, eu vou dizer que o Gauchão já tem campeão. Gauchão já tem campeão, tá legal. O campeão gaúcho, Guerrinha, eu tô curioso para saber. O Grêmio já é campeão gaúcho, Pedro. Por quê? Eu tô dizendo isso porque, primeiro, a gente não discute a qualidade superior do Grêmio. Jogou duas vezes. Viu, Guerrinha? O Grêmio jogou 2 vezes contra o Caxias esse ano, perdeu na Arena e perdeu no Centenário. Tá, eu vou te dar então a sobremesa. Então tá na hora de ganhar, Pedro. O Caxias perdeu 4 jogadores. O Gilmar, centroavante. O Jean Carlos. O Gilmar tá indo. O Gilmar tá indo para por cirurgia. O Jean Carlos está voltando para o Goiás. E o Léo Tilica está indo para a Grécia. E além deles, o da Silva, o Grêmio não permite que jogue. Pegou de volta. Então, esse negócio de empurrar a decisão lá para o dia 20, 26, acabou trazendo aqueles prejuízos que eu falei lá no início. Quanto mais demorar, vai ser pior para o Caxias, que vai perder jogadores. O Grêmio é o contrário, o Grêmio vai acrescentar jogadores, mesmo se livrando do Luciano, vai trazer o Robinho, entendeu? Agora, o Caxias não, o Caxias já vai ficar muito mais fragilizado. Então, já era muito boa, muito grande a chance do Grêmio. Agora o Grêmio já é campeão. Não tem como perder. Tem outro o Caxias ainda, Guerrinha. Ficou esfacelado para a decisão. Tem outro jogador para te ajudar aí, ajudar. Além do Tilica, Guerrinha, que está indo lá pro futebol grego, e do Jean Carlos, que está voltando pro Goiás, o Silva, o atacante do Grêmio, ele voltou pro Grêmio, né? O da Silva, isso, o da Silva, ele volta pro Grêmio. Eu falei, Gilmar, da Silva, Jean Carlos e Léo Tilica. Perdão, eu não prestei atenção, desculpa. Os 4 que perdeu. Isso. E tá trazendo o Campagnolo, aquele de 30 anos, né, que veio lá do Desportivo Brasil, mas enfim, tá chegando 1 e tá saindo 3. O clube do interior tem mais eu acho que essa demora da decisão já tinha que ter feito o primeiro jogo final de semana, empurra o jogo com o Fluminense para frente, porque a gente não sabe o Campeonato Brasileiro. Nós temos um plano para o Campeonato Brasileiro, mas nós não tínhamos nos planos que o Goiás não entrasse em campo contra o São Paulo. Nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente daqui a pouco
mais 1 ou 2 clubes não jogam também por falta de jogadores, por problemas com a Covid. Então, faz o que está na bola da vez. O que é a bola da vez? Grêmio e Caxias. Não, empurraram lá para frente. Aí o Caxias ficou completamente esfacelado. É uma situação que está aí, que se coloca, né, para decisões dos dias 26 e 30. Bom, o Grêmio vai jogar com o Ceará e o Ceará perdeu para o Sport Recife. Eu vi o jogo, foi um belo jogo. Teve um pênalti daqueles que o cara tem que cortar o braço para não fazer, porque se tu tem braço, tu faz. Aliás, eu tenho uma recomendação para os zagueiros: cortem o braço, amputem o braço, porque a bola passa perto do braço, os caras estão dando pênalti, é uma coisa impressionante. Mas enfim, é o que está colocado aí no regulamento, né, que os árbitros estão seguindo. Tá? Tu abre meio braço, tu já está cometendo pênalti. E o Grêmio joga contra o Ceará e o Inter recebe o Santos. Que Santos é esse que chega aqui comandado pelo Cuca? Quem é que sabe? É o Santos atrapalhado, para dizer o mínimo, viu, Pedro? Primeiro que o Cuca recém estreou, teve a coragem de estrear, tendo feito um treino e uma conversa, um treino e uma palestra, empatou com o Bragantino Red Bull, que é um time que tem uma base já bem estabelecida, que depois que eu vi ele tomar aquele passeio do Corinthians, parecia só que era um time que virou carneirinho, que a camiseta apertou. Era uma injustiça, Pedro, porque depois veio a informação de que todos eles estavam sob o trauma de exames dados como positivos e eram negativos, os negativos eram positivos, e os jogadores entraram em campo completamente desconcentrados por causa disso. Já no domingo eles fizeram um enfrentamento na Vila Belmiro, poderiam ter até vencido a partida. Por todas as condições que o Santos tem fora do campo, de dificuldades com seus jogadores, que não falam com o presidente do clube, que deve salários aos jogadores, o Cuca recém chegou, o Internacional deve pegar um Santos bem atribulado aqui, e acredito que dá para a dupla Grenal fazer 6 pontos em 6 nesse meio de semana. O gol do Bragantino foi aos 47 no segundo tempo, né? E teve uma polêmica porque... teve uma polêmica porque o Cuca... ele queria tirar o Carlos Sanches, que inclusive perdeu um pênalti no jogo, né? Pela questão da bola aérea. E o Carlos Sanches, que era o cara do rebote, ele tá saindo porque o auxiliar levantou a placa, e aí o juiz disse que não, espera bater o escanteio para fazer a troca. Quando o Carlos Sanches tá voltando, a bola sobra no rebote pro Claudinho, que é muito bom jogador, é o meia, camisa 10 do Bragantino, e aí o Claudinho tá livre para fazer o gol, ele domina e faz o gol no rebote. E o Santos reclamou muito agora. O ambiente do Santos é muito complicado, né? O Santos perdeu jogadores, o Santos tem atrasos salariais. Os caras não recebem, vai ter muito trabalho para recolocar a casa em ordem, né? E ele mesmo, na entrevista, o Cuca tem aquele jeito dele, né? Ele não passa uma ideia de otimismo, assim, né? E ele admite que as dificuldades são muito grandes, muito grandes. E o Marinho, por exemplo, hoje é um dos principais jogadores. O Santos comemorou que foi o primeiro jogo em 4 em que ele acabou com 11. Pois é. Eu também vi esse jogo. O jogador do Santos a ser cuidado é o Soteldo. Esse é atrevido. Ele vai para cima. E ele vai ter um jogador que é pouco qualificado, que é o Saravia, né? Então o Internacional precisa ter cuidado ali com essa jogada do Santos. Mas eu também acho que mesmo o Inter estando ainda torto no Beira-Rio, o Inter tem tudo para fazer 3 pontos em cima do Santos. Não é jogo jogado, não. Como também não é jogo jogado o Grêmio e Ceará, apesar do Ceará ter perdido, hein? O Ceará vai entrar pilhado, cheio de ex-jogadores da dupla lá, os caras, o treinador é o Guto Ferreira, quer dizer... o Grêmio é favorito, acho que o Grêmio tem boa chance de ganhar, mas não é jogo jogado nenhum dos dois. Eu fui conferir o centroavante, aquele que o Léo Oliveira falou, e o Kleber, sobre ele amanhã. Ele fez um gol espetacular de chapa, foi uma saída de bola errada do Sport Recife, e o cara do meio do campo lá do Ceará pegou a bola e colocou na entrada da área para o Kleber, e o goleiro está saindo, ele está no meio de 2 zagueiros, ele bate de chapa em curva lá no canto. Olha, gol de quem sabe Kleber fazer gol. Veio do Barbalha. Sabe que o Ceará ele tomou uma atitude diferente dos outros anos. O Ceará ele festeja assim o 3º ano seguido na Série A, porque é um recorde assim lá em Fortaleza. Que normalmente o Ceará fazia 2 times, um time mais barato para o Campeonato Cearense, e um time depois mais caro, tentando trazer jogadores melhores para o Campeonato Brasileiro. E nessa brincadeira aí de fazer 2 times, ele se perdia, não tinha entrosamento, se atrapalhava, virava ioiô.
E aí agora ele está tentando fazer isso, ele está tentando fazer um time desde o começo do ano, está conseguindo pagar em dia com o presidente Robinson, que é um presidente assim jovem também, que já está bastante tempo no clube. Robinson de Castro. Robinson de Castro. Eles assim reformaram, terminaram de pagar a área onde está o CT das categorias de base, contrataram jogadores. O Arthur Cabral, aquele que foi vendido do Palmeiras para o Basel, da Suíça, ele já revendeu dividendos para o Ceará, que tem manteve um percentual grande do passe. E mesmo que não tivesse percentual passe, tinha mecanismo de solidariedade, quer dizer, está conseguindo formar jogadores. 3 milhões é a folha mensal, né? Nem se compara com a do Grêmio, né? Imagina. Mas para os padrões do Nordeste já está legal. E ganhou quase 4 milhões por ter ganho a Copa do Nordeste, né? É verdade. Então, quer dizer, tem um movimento ali. Que é bom, né? Tem um movimento ali no Nordeste, o Leonardo já falou sobre isso. Claro, ainda não é para disputar Campeonato Brasileiro, assim, mas em termos assim de disputar com Fluminense, Botafogo, ocupar um pelotão médio ali na tabela de classificação e pelo menos não ficar sofrendo lá atrás, Ceará, o Fortaleza, o próprio Bahia, eles podem disputar esse ano, embora não tenham muito bem na primeira rodada. O Fortaleza foi decepcionante, né? Levou 2-0 em casa, né? Teve jogador esse ano, por exemplo, que foi o Michel do Grêmio, né? Que preferiu ir para o Fortaleza a jogar no Vasco. Ou seja, os jogadores já estão vendo que ali tem uma estrutura. Os jogadores se falam, né? Estão pagando em dia, né, Léo? Esse CT que o Diogo falou é Porangabuçu, que é um bairro ali mais na periferia de Fortaleza. Tem outro CT para base em Taitinga. Então o Ceará ele está se organizando e um puxa o outro, né? Que o Fortaleza, que bateu na trave 3 vezes pro acesso da C para B, 2 delas com Gaúcho, com Brasil e Juventude. Fortaleza subiu para B e já escalou para A e permaneceu. Tem um trabalho de longo prazo, o Rogério Ceni foi muito importante. E o que é exemplar na gestão e que talvez esteja puxando também na região é o Bahia, né? O Bahia está um passo à frente dos demais. Primeiro com um ex-colega nosso radialista, né, o Marcelo Santana, um jovem que assumiu o Bahia e aí ele promoveu uma revolução com o grupo político dele e agora tem a sequência com esse novo presidente. Mas o Bahia se meteu em 2 competições, mas o Bahia futebolisticamente tem, digamos assim, um ranço muito grande em relação ao trabalho do Roger. Mas ele jogou 5, 6 jogos, sim, mas é uma decisão de diretoria que o Roger deve ter participado, enfim, né? Não sei como é que vai ser a campanha do Bahia, vamos ver. Mas o Bahia ele está um passo adiante. Por exemplo, o Bahia foi o primeiro clube brasileiro a lançar a sua OTT, Over the Top, como eles chamam o aplicativo que faz transmissões, né? E aí é o sócio digital. E aí o cara se associa e tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Ou seja, nenhum clube do centro do Rio, do eixo Rio-São Paulo, agora o Cruzeiro está lançando, mas o Bahia já estava à frente. E quem viu, quem acompanhou, quem teve acesso, que o conteúdo é muito bom, de muita boa qualidade. O Bahia conseguiu que fosse entregue o seu CT, havia uma questão com a OAS, né, uma questão comercial com a OAS, e o CT estava mais ou menos numa situação como a Arena do Grêmio, em compasso de espera. O Bahia conseguiu que o CT fosse entregue e passado para o seu nome. Tem um CT, se não me engano, é perto da Barra, na saída de Salvador. Ou seja, os clubes do Nordeste estão se estruturando, estão se organizando, né? E a base de tudo isso, a base do resultado é isso. Talvez não sejam campeões brasileiros, não, porque tem uma questão de orçamento. Mas já não vai ser mais aquele bate e volta, aquele ioiô. Bom, essa é uma notícia extremamente importante que tu está trazendo, um relato daquilo que eles estão fazendo, porque o Cruzeiro está falido. No Rio de Janeiro tem o Flamengo e o resto, mas o resto é bem resto, como o Cruzeiro hoje é resto também. Ou seja, nós estamos perdendo algumas grifes importantíssimas do futebol brasileiro, clubes que têm uma história, que têm uma torcida e que estão tremendamente fragilizados por gestões, diria, irresponsáveis, né, inqualificáveis. Tá? Então, se surgirem outras forças no futebol, será muito bom. Nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul uma situação muito boa de Grêmio Internacional, situação boa, o Inter com mais dificuldades, mas conseguindo levar, meio que empurrando com a barriga algumas contas, mas enfim, levando o Grêmio numa situação invejável, né? O Atlético do Paraná cresceu muito, ainda que venda todos os seus jogadores quando ganha um título, né? Em São Paulo tem Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que tem situação boa, o Santos está também
né, numa situação. Então tu vê que tem algumas grifes dentro do Santos, é o Santos do Pelé, cara. É o Santos do Pelé. E o Santos está nessa pindaíba aí que a gente está vendo aí. Vocês acabaram de trazer todas as dificuldades que tem o Santos. Então é bom que surja o Bahia, os dois de Fortaleza, enfim, clubes que venham trazer qualidade, que venham trazer coisas importantes para o futebol brasileiro, que está perdendo coisas importantes, porque perder seus clubes, fazê-los menores, né, é realmente uma situação complicada. Bom, no fim de semana, Pedro, eu escrevi sobre isso até, e até um bom tempo para depois do intervalo no debate. A gente sempre começava o Brasileirão e os técnicos diziam isso como um chavão. Temos o campeonato mais difícil do mundo, são 12 candidatos ao título. Olha, hoje nós temos 2, quem sabe 3. E o resto, né, tem uma turma intermediária, que eu colocaria Grêmio e Inter, que vai depender do interesse, porque Grêmio e Inter chega ali na frente, eles optam pelas Copas, que é o caminho mais curto, é uma questão de grupo. Serão candidatos se forem mal na Copa do Brasil e na Libertadores. Aí Grêmio e Inter passam a ser candidatos. Se forem bem, optam pelas Copas e saem do Campeonato Brasileiro. Então o grupo dos 12 que disputavam o título hoje é o grupo dos 12 que disputa para não cair. Tá, vamos falar nisso logo depois do intervalo comercial e vamos para a última parte do Sala de Redação. Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista. Essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800 602 1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta. Atenção refrigeristas! Agora ficou fácil comprar peças e ferramentas na Frigelar. Baixe o aplicativo Frigelar no seu smartphone Android e as peças de refrigeração estão na palma de suas mãos. Com o app, você pode fazer orçamentos na hora e a forma de pagamento pode ser cartão de crédito ou crédito Frigelar. E melhor, você pode retirar o produto numa fila exclusiva na loja ou receber o pedido no endereço de sua preferência. Baixe agora na Play Store. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração. Liquida online Grupo IESA. Últimas unidades da Nissan Kicks SL top de linha com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos em condições exclusivas na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada. São 2h20, estamos de volta. Esse é o Sala de Redação. E Maurício, a gente estava falando de estruturas de clubes que estão se detonando durante o tempo, tornando-se menores, complicadas, sem um alento assim para frente. Talvez o Botafogo, que vai virar clube empresa, possa ter uma recuperação, mas é um quadro, às vezes, desanimador, né? Bastante, porque você não tem perspectiva a não ser com a tal da parceria. E isto, se for, eu sempre digo, né, Pedro, quando a gente fala desse assunto, que eu não vejo problema nenhum em um clube ter o direito de virar empresa. E vejo todos os problemas se um clube for obrigado a virar empresa. Porque no mundo inteiro nós temos exemplos de clubes bem-sucedidos que não são empresas, não têm dono. Não são geridas como uma empresa obrigatoriamente, e sim como um clube de futebol bem gerido. No caso do Botafogo, pode ser a sua salvação. No caso do Fluminense, de alguma maneira, foi parecido lá no tempo da empresa médica que era a sua parceira. O Palmeiras já teve, o Juventude já teve, mas obrigatoriamente não. Eu concordo com o Leonardo, nós temos assim alguns grupos e subgrupos de favoritismo. O primeiro de todos, para mim, é o Flamengo, mesmo que tenha se atrapalhado na rodada. Depois você vem com o Atlético Mineiro, Palmeiras e eu coloco o Grêmio. A seguir vem o São Paulo com o Inter, talvez o Corinthians. E aí você já começa a navegar num mar de muita incerteza. Mas a ideia é aquela de que todo campeonato abria com 10 candidatos por causa do peso da camisa, isso na vida real já terminou. E em 2020, muito especialmente terminou. O problema mais grave de todos é o Botafogo.
Porque o Fluminense e o Vasco, que estão numa situação muito complicada, imagina, o Vasco nesses últimos anos caiu 3 vezes. Mas o Fluminense e o Vasco, apesar de todas as limitações, eles conseguem revelar jogadores, né? Aliás, isso é uma questão, assim, a gente de vez em quando tem essa caixinha de pensamento, assim, né? Tem que lançar jogadores quando tem um bom time, campeão e com um cenário de clube estabilizado. Só que isso aí tu tem em 1% dos casos, né? A maioria dos clubes não tem essa condição. E o jogador, tão grave, tão errado, Pedro, é tu antecipar como atrasar, né? E o Botafogo não revela. O Fluminense e o Vasco revela, vende e se garante financeiramente, mas o Botafogo nem isso, Pedro. Eu gostaria de usar esses últimos minutos do programa para falar do Edgar Schmidt, que está nos deixando e que foi uma figura que conviveu entre nós. Me represente, Pedro. Hein? Me represente, porque é um colega nosso muito querido, a gente conviveu com ele por muito tempo e vale a sua homenagem. O Edgar Schmidt foi funcionário nosso aqui da RBS, trabalhou também na Calda Júnior, teve um problema de AVC, estava afastado já há algum tempo e agora teve um problema de coronavírus e acabou falecendo. E eu queria fazer esse registro pelo respeito que eu tive pelo Edgar durante todo o tempo e continuo tendo, claro, né? Lamentando profundamente a sua morte. É uma pessoa, primeiro, um grande profissional, segundo, uma pessoa muito querida que está nos deixando, enfim, é uma morte que a gente tem que lamentar, porque, puxa, sei lá, é a vida, né? É a vida, o que a gente vai fazer? 71 anos, foi um grande repórter, foi um grande comentarista, e também mandar um abraço para a Maristela. O Edgar era um cara do bem, Pedro. Sem dúvida. Era um cara assim, um cara querido, um cara sempre disposto a ajudar os colegas, a dar conselhos. Eu trabalhei com o Edgar lá na Calda Júnior, inclusive, e depois trabalhei aqui na RBS também, peguei ele no final aí. Um cara maravilhoso. Eu acho que a tua homenagem é uma homenagem em nosso nome, uma homenagem muito justa, né? Porque estamos perdendo mais um da velha guarda, né? Estão indo todos. E vai fazer falta, porque era sábio, conhecia a matéria do futebol, foi um grande repórter e foi um muito bom, mas muito bom comentarista também. É verdade. Era muito bem humorado. Muito bem humorado. Isso aí é uma virtude assim para poucos com talento. Isso que eu ia falar, Diogo, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Edgar, conhecia ele de passar no estádio, cumprimentar, até com alguma deferência, assim, sempre fui fã do Edgar, como comentarista também, mas quem trabalhou com ele disse que ele era um cara extremamente divertido, que adorava uma brincadeira, que tornava o ambiente leve na redação. E o ambiente de redação a gente sabe, aquela correria, é um ambiente que o tempo está sempre contra nós, e ele tornava o ambiente leve, assim. Então, nesse momento é deixar um grande abraço para a mulher, para os filhos, né? E que é um momento duro, difícil, né? Mas perdemos um senhor colega. Sem dúvida. E outro fato lamentável foi a morte do seu Ismael, que foi roupeiro do Internacional durante muito tempo e que também acabou falecendo. Foi uma figura muito querida também, sempre muito prestativa. Eu me lembro do tempo que eu era repórter, que ele nos atendia, trazia cafezinho, esse troço todo. Era uma figura muito querida e também, lamentavelmente, nos deixou. Então, nós temos essas notas tristes aí para colocar. Mas, enfim, é a vida. O Ismael também foi corona? Não, ele já estava. Ele estava afastado do Inter já há um tempo, Guerrinha. Ele chegou no Inter em 77, ele pegou o tricampeonato brasileiro do Inter, né? Era um cara super discreto, assim, todo mundo adorava o seu Ismael. É uma perda mesmo, bem lembrado, Pedro. Pois é, são notícias ruins, mas enfim, né? É a vida, né? Temos que também dar as informações que não são as que a gente quer. Bom, então nós temos na quarta-feira, amanhã, portanto, o jogo do Grêmio contra o Ceará. Quinta-feira, o jogo do Internacional contra a equipe do Santos. O jogo de amanhã passa na RBS TV, né, Maurício? Jogo de amanhã tem na RBS TV, sim, logo depois da novela, que até confesso para você que não sei se já voltou a novela que tinha sido interrompida ou se ainda estamos... Eu acho que ainda é Fina Estampa, que é a reprise, né? Isso. A Globo voltou a gravar agora. Ontem voltaram as gravações cheias de cuidados protocolares, como tem que ser, mas as gravações da novela Amor de Mãe voltaram ontem. Como não tinha capítulo de espera, provavelmente agora Fina Estampa... Aliás, Fina Estampa fazendo de novo grandes índices de audiência, né? Porque voltou aquele personagem, o mordomo, o Cro, do Marcelo Serrado, que depois virou filme. Aquele cara é fenômeno, Maurício. Aquele cara é fenômeno. Aquele cara é espetacular, cara. Espetacular. Pô, o cara, olha, aquele cara encarnou um papel, ele faz o papel, mas um papel perfeito ele faz, né?
Ele nunca chama. Eu não vi ele a nunca série, chama. me falaram da série, que ele tem, Clô, né? A série. Eu não vi. Mas me disseram que é igual. Houve 2 filmes, Guerra. 2 filmes de longa depois, porque o personagem começou a falar por si mesmo, né? De tão bem interpretado pelo Marcelo Serrado à época. Ele nunca chama a patroa do mesmo jeito. Ou ele chama assim uma vez. Ele nunca repete. Uma vez ele chama de patroa, depois ele chama de deusa, depois ele chama de deusa egípcia, depois ele e assim ele vai, nunca repete. É conforme o momento, né? Se ela tá nervosa, ele diz a estressada do Nilo. Isso. Mas é sensacional, né? Porque a gente percebe que o personagem ele vai ganhando vida própria dentro da novela, porque ele era um personagem secundário na novela. Só que ele começa a fazer tanto sucesso que em cada capítulo tem pelo menos uma parte do capítulo destinada para ele, pro show dele. E o Maurício pegou bem, eu ia dizer, virou filme. Deu tão certo o personagem que virou filme. Pois é, então estamos indo para o encerramento do programa, agradecendo a presença de todos os nossos colegas, o Sala de Redação, o Futebol da Gaúcha, e agora vem aí o Gaúcha Mais, que será apresentado pelo Leandro Stout, o alemão, e terá também a Kelly Matos. Alemão, Matheus Ferraz, e aí Pedro, Kelly